Oi pessoal, aqui é o João Flávio e nesse vídeo eu vou mostrar uma breve introdução ao Arena. A Arena é um software de simulação de eventos discretos com utilidade para empresas que desejam visualizar seus processos e alterá-los de forma virtual usando o computador para melhorá-lo. Ou seja, o objetivo do Arena é criar modelos de simulação para ir criar cenários de um processo atual e através de simulação melhorar o processo onde a empresa se encontra. Então a Arena, vou colocar aqui na página da Arena, é um software comercial. Infelizmente, não é comum a gente encontrar software livre de simulação com boa interface gráfica, robustez e funcionalidades como a Arena. Mas nós temos a versão estudante, que permite estudar e entender como modelar pequenos problemas por simulação. Diferentemente da otimização, que na maioria das vezes usa dados determinísticos, a simulação é fortemente baseada em processos estocásticos, probabilidades e estatísticas. E nesse exemplo, então depois de baixar aqui o Arena, a versão estudante, a gente instala no computador e veja aqui a versão estudante do Arena. Nesse exemplo a gente vai falar sobre um pequeno processo de usinagem, por exemplo, de uma peça que chega num galpão industrial e a sua qualidade é verificada. Se aprovada, ela vai para um departamento de usinagem, se não, ela é enviada para manutenção, por exemplo. Então vamos implementar esse modelinho simples no Arena e mostrar as funcionalidades dele que tem. Então nós temos diversos blocos, processos básicos e processos avançados. No caso a gente vai usar simplesmente os básicos. Veja a funcionalidade do Arena. Você cria entidades. No caso aqui, ela vai ser avaliada, a qualidade vai ser avaliada, então em seguida você tem a análise de um processo, onde é verificada a qualidade do produto, e aí você tem uma decisão a ser tomada. A qualidade está ok ou não? Essa decisão vai implicar na ocorrência, por exemplo, de dois novos processos. O processo de permitir a usinagem ou um processo de manutenção. E em seguida nós não queremos mais avaliar qual é o processo subsequente, porque nós não podemos criar um modelo de tão grande magnitude aqui, por ser uma versão estudante, mas o processo continua e a gente é preciso determinar muito bem qual é o escopo de análise na empresa. Então, nós usamos essa barrinha aqui embaixo, ou duplo clique em cada bloco, para determinar como nós nomeamos. Então eu vou fazer o primeiro aqui nesse quadrinho e os subsequentes na parte de tabela embaixo. Então vamos criar chegada de peças. E a gente pode determinar que a chegada, como eu disse, é muito baseado em processos estocásticos. A gente pode determinar que a chegada geralmente é uma chegada exponencial e do intervalo de hora em hora. Então nós estamos dizendo aqui que chega em média uma entidade por chegada e tem infinitas chegadas, porque nós estamos simulando com o tempo, nós não vamos determinar a quantidade de chegadas, tempo infinito. Então aqui chega as peças e aqui nós temos um processo que analisa as peças. Então vamos colocar aqui um processo de análise da qualidade. Análise da qualidade. O tempo que leva para analisar a qualidade. Esses tempos, é importante ressaltar que não só a gente está usando um software, mas a gente está entendendo como é que funciona a simulação na prática. Esses input de tempos de chegada é resultante de uma análise criteriosa da realidade, onde é feito muita observação, cronoanálise e uma quantidade de dados é observado. Esses dados são inseridos em algumas ferramentas do Arena, por exemplo, como o Input Analyzer. Não é o objetivo desse tutorial aqui mostrar o que é Input Analyzer, mas o Input Analyzer pega os dados da realidade coletada e cria distribuições de probabilidade que representam as operações. Uma vez que você tem todas essas distribuições em forma de curvas de probabilidade, você insere essas informações no modelo e
roda o modelo de simulação por um tempo determinado e pode fazer análise de sensibilidade através de uma outra ferramenta que é o Process Analyzer. Você determina as variáveis de interesse e varia as variáveis de interesse para ver como que esse sistema iria se comportar. Mas vamos vamos direto ao modelo aqui então. Então nós estamos criando algumas hipóteses do tempo de análise de qualidade. Vamos supor que seja uma distribuição triangular com média de 2 horas, um valor mínimo de 1 hora e o valor máximo de 3 horas. Ou seja, então uma distribuição triangular com média de 2 horas para análise da qualidade, mas varia de 1 a 3. Uma distribuição triangular. E no bloco de decisão, a gente chama o bloco de decide, nós vamos perguntar: qualidade está aprovada? Qualidade aprovada? Podemos escolher diversas estratégias aqui de modelagem, baseado em percentual histórico de aprovação de chegadas das peças. Por exemplo, two-way by chance significa que 50% historicamente é aprovado e 50% historicamente não é aprovado. Podemos variar esse percentual de acordo com o nosso interesse, ou podemos escolher diferentes estratégias de seleção baseado na realidade da empresa. Então, podemos basear essa seleção baseada na condição. Se tiver alguma condição da peça, a peça tiver mais de tantos quilos, por exemplo, ela é aprovada ou não. Anyway by chance significa que existem diversas possibilidades de saída baseada em probabilidades históricas, ou anyway by condition baseado em diversas condições. Então a gente vai determinar aqui com vamos supor que 80% das peças são aprovadas historicamente. É um resultado da análise histórica. E aí aprovado vai para um processo subsequente. Um processo ele pode simplesmente segurar a entidade, no caso a entidade é uma peça que entra no processo, ou atrasar o relógio da simulação. O Arena tem um relógio interno que permite você determinar o tamanho da simulação e a velocidade da simulação como você quiser, mas existem diversos tipos de ações, que é delay, que é atrasar o relógio. Seize delay é segurar a entidade e atrasar o relógio baseado numa condição. Seize delay release é segurar a entidade, atrasar o relógio, depois liberar, ou então simplesmente segurar e liberar. Vamos usar o delay para simplicidade novamente. Então o processo subsequente é a usinagem da peça. A gente não pode usar, é importante ressaltar aqui, ser cedilha ou qualquer outro tipo de caractere que não seja inglês, vamos dizer assim, né, do vocabulário inglês. E o tempo de usinagem vai representar uma outra curva ao invés da triangular. A gente pode colocar um tempo normal, por exemplo, e em horas, e determinar esse valor como os valores de uma normal posso abrir aqui, mas é a média e o desvio padrão. Então vamos supor que o tempo de usinagem de uma peça é de 2 horas e o desvio padrão de 0,2. Então, ou seja, um baixo desvio padrão. Você tem a média e o desvio padrão. Se ela não for aprovada, ela vai para o processo 6. No processo 6, que eu vou renomear ele, que é o que a gente está querendo saber, manutenção da peça, né? Manutenção da peça. E ela pode usar uma distribuição ao invés da triangular ou normal. A gente pode criar uma distribuição baseada no histórico, por exemplo, e usar ou uma uniforme ou uma constante, mas a gente pode criar uma expressão de acordo com o que está sendo representado historicamente. E com o botão direito aqui em Expression, você pode criar a expressão. E você pode em Random Distribution, que é distribuições aleatórias que representam a realidade. Vamos supor que esse processo de manutenção seja uma distribuição de Poisson com a média 3 horas, por exemplo. Okay? A gente pode variar esse tempo também de simulação, não necessariamente precisa ser hora, pode ser minutos, segundos ou dias, mas nós estamos deixando a hora aqui. E o dispose, que é onde a entidade é eliminada do modelo, a gente pode colocar aqui como o próximo processo. Então,
processo seguinte. E manutenção da peça, processo seguinte. Processo, a manutenção da peça, processo 2. Enfim, só para não repetir o nome. Ok, então aqui nós temos o modelo de simulação e vamos rodar o modelo. O modelo, os botões de rodar, acelerar, voltar o tempo é aqui. Nós podemos criar diversas variáveis, mas o que determina a configuração de como vai ser rodada é esse botão do Run Setup. Você determina o número de replicações, ou seja, quantas vezes esse modelo vai ser rodado, o tempo de aquecimento das estatísticas, porque no início a entidade está preenchendo o modelo, então ela gera estatísticas muito aleatórias, não tem estatísticas estabilizadas. Então a gente pode, por exemplo, usar aqui 5 horas de aquecimento das estatísticas. Tamanho da simulação, nós podemos simular, por exemplo, por 365 dias, 24 horas por dia, ou o tempo que a empresa de usinagem usar, por exemplo. Okay? E vamos fazer, por exemplo, uma replicação, poderíamos fazer mais. E o tempo de início da replicação a gente pode selecionar aqui. Então a gente determinou uma condição inicial. Podemos iniciar o modelo de simulação. O modelo de simulação, eu vou deixar bem devagar aqui. Entidades são criadas com uma taxa de chegada de uma peça a cada 1 hora, uma distribuição exponencial. E ele fica um tempo na análise da qualidade da peça, e aqui mostra a quantidade de peças que ficam em análise, e a quantidade que é aprovada e a quantidade que é reprovada. Então, historicamente, a gente percebe que 80% dos valores são aprovados e 20% reprovados. Algumas peças ficam em usinagem, aqui a quantidade de peças em processo, e algumas peças ficam em manutenção e são descartadas para o processo seguinte, que não é a nossa análise. Nós vamos simular esse processo por 1 ano. A simulação computacional é importante por causa disso, porque ela permite que uma realidade seja simulada virtualmente e nós controlemos o tempo da simulação. Então nós podemos acelerar a simulação para que esse 1 ano de simulação daquele processo seja analisado em pouco tempo. Então aqui a gente acelera o tempo de simulação. Percebam aqui o tempo passando com rapidez e a quantidade de peças chegando muito maior, quantidade de peças em análise, quantidade de peças aprovada e reprovada. No caso aqui, 6.867 peças foram aprovadas, 1.758 reprovadas. Isso equivale a aproximadamente, não necessariamente, 20% do valor total. Quantas peças ficaram em processo no último momento da simulação. E ele te sugere aqui uma visualização do relatório padrão. O relatório padrão mostra algumas estatísticas resultantes da simulação. Quanto ficou e quantas entidades entraram, quantos saíram, qual é o estoque em processo da entidade. Como nós não temos muita entidade, muitos processos nesse modelo, as estatísticas são bem simplificadas. Mas em modelos mais complexos nós podemos tirar muitas informações das estatísticas. Além disso, é permitido inserir gráficos que te facilitam entender o comportamento de algumas variáveis do modelo e o relógio, etc. Então diversos modelos podem ser criados com a simulação. Bom, então nós vimos como implementar um modelo de simulação em Arena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se tiver interesse em continuar acompanhando os vídeos de como implementar modelos matemáticos, pode se inscrever nesse canal. Eu sou o João Flávio, mais informações você encontra em joaoflavio.com.br e não se esqueçam de se inscrever.